Me diz uma coisa, ainda dá pra cancelar alguém hoje em dia? Porque olha, nem o Kanye West conseguiu, e olha que o cara se esforça. O cara parece que tá querendo fazer um speedrun do Código Penal e mesmo assim uma galera continua ouvindo ele de boa, não tá nem aí pra isso. E aí você pensa, se nem o Kanye West tá sendo cancelado, o cancelamento ainda existe? Bom, se você não for um monarca, né? Acorda, cara! E nos últimos dias, um dos nomes que caíram nesse redemoinho de merda foi o Pedro Pascal, o queridinho açucarado da geração Z. E resumindo a novela, a internet virou uma enxurrada de memes do Pedro Pascal e a ansiedade dele e dele ser meio estranho perto de gostosas. Que inclusive eu também postei alguns memes sobre isso no Instagram, que é onde eu posto algumas brincadeiras. E a galera meio que se dividiu em três. Gente como eu, que só tá rindo da coisa, fazendo algumas piadas e levando na brincadeira, inclusive o Pedro Pascal também levou isso na brincadeira. A galera do Pânico Moral, que levantou acusações bizarras contra ele, falando que ele é até um predador sexual. E mano, isso é extremamente descabido, porque é nítido nas entrevistas que as atrizes estão extremamente confortáveis com ele, rindo, brincando. E tem a galera do jurídico do Pedro Pascal, que falou que isso não tem graça, que ansiedade não é piada, que não pode fazer brincadeira com isso e pipipi popopó. Meu ovo que não tem graça. Me llamo Pedro Pascal y sufro de ansiedad. Tire la ropa inmediatamente, estou ansioso, vamos! E é justamente aí que tá a ironia, é algo que é realmente peculiar e gerou um monte de vídeo extremamente engraçado sobre o assunto. O vídeo que eu postei mesmo bateu 500 mil de visualizações e o mais curioso é que tem um monte de mulher comentando que gosta muito do Pedro Pascal e acha extremamente divertido esses memes. Ou seja, a galera que gosta do trabalho dele, gosta do Pedro Pascal, não tá problematizando isso, tá achando só engraçado, assim como o Pedro Pascal. Inclusive aqui na obra perto de casa só se fala disso. Meu Deus. E enquanto isso tivemos a seios fartos e olhos tristes Sydney Sweeney sendo alvo de cancelamento por causa de uma campanha publicitária. Ela fez campanha para uma marca de roupas chamada American Eagle, que eu sinceramente nunca tinha ouvido falar antes, e a campanha era um trocadilho com a frase Sydney Sweeney has great genes, tipo um trocadilho falando sobre genes e jeans. E é uma piada bem leve até, isso é básico de marketing, e a Sydney Sweeney é muito bonita. Então você falar que ela tem bons genes é um elogio comum. Só que o Twitter é o Twitter, né? E onde um peido vira uma merda federal, a galera tá falando que essa campanha faz apologia ao eugenismo. Sim, exatamente isso. Associaram essa piada boba com a galera da Alemanha dos anos 40. E isso é tão forçado, mas é tão forçado que chega a ser patético. E é óbvio que virou essa guerrinha cultural. O pessoal que é mais pra direita fica endeusando a Sydney Sweeney porque ela é gostosa e é só isso. E o pessoal de esquerda que é totalmente contra, porque tem que ser contra pra guerrinha continuar. E no final das contas, quem ganhou com tudo isso foi a American Eagle, porque eu que não tinha ouvido falar nessa marca, agora conheço. E você que tá assistindo, provavelmente também. Então, parabéns aos envolvidos que fizeram essa babaquice e aos publicitários. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! E a gente volta para aquela pergunta inicial, ainda é possível cancelar alguém? Porque olha, no final das contas, tanto o Pedro Pascal quanto a Sydney Sweeney lidaram com essas críticas de forma extremamente simples e não mudou em nada. Eles continuam sendo chamados para filmes, séries, campanhas publicitárias, e enquanto isso o fandom burro e idiota continua brigando entre si numa discussão infinita que não vai resultar em porra nenhuma. E virou meio que um cancelamento líquido, ele gera debate por alguns dias no Twitter, a galera faz alguns memes e depois de um tempo ele evapora. E o que mais me impressionou com tudo isso é que tanto a direita quanto a esquerda estão cada vez mais moralistas sobre essas coisas. É sempre a mesma lógica. Um ator encostou numa colega de trabalho fazendo uma brincadeira? Não pode fazer isso, eu não quero, pode cancelar ele. Uma atriz fez uma propaganda com trocadilho? Não pode, eu não quero, pode cancelar ela. É de uma insanidade absurda você achar que você pode ditar regras universais sobre como as pessoas devem viver, falar, brincar. Parece que qualquer mínimo deslize que você tiver vai ser tratado como se fosse o fim do mundo. E é justamente por isso que ninguém mais leva cancelamento a sério, vira um show de idiotice, é um reality de procurar pelo em ovo. Então, você acha que ainda dá pra cancelar alguém que não seja um monarca? Que não vou votar em Ô, monarca, abaixa essa mão, pelo amor de Deus. I hope
No mais, todo esse barulho não passa de meme, publicidade gratuita e um exemplo gigantesco de como a internet é um grande circo. O Pedro Pascal segue sendo o daddy mais açucarado da internet e a Sydney Sweeney segue sendo uma grande gostosa. E você que segue dando rage no Twitter por causa de famoso, sua pia tá cheia de louça, sua roupa tá pra lavar. Eu sou o Tavas e eu falo sobre essas bobagens sobre cultura pop de vez em quando aqui no canal. Curte o vídeo, se inscreve no canal e olha os links na descrição e até a próxima.